Usando uma lente convergente, José Geraldo construiu uma câmera fotográfica simplificada, cuja parte óptica está esboçada nesta figura. Aqui está. Ele deseja instalar um mecanismo para mover a lente ao longo de um intervalo de comprimento X, de modo que possa aproximá-la ou afastá-la do filme, e assim conseguir formar sobre este imagens nítidas. Então, este é o esquema da câmera fotográfica simplificada, com um filme nesta posição, e aqui a parte óptica com a lente podendo se deslocar no intervalo X. Item 1. Sabe-se que a distância focal da lente usada é de 4 centímetros e que essa câmera é capaz de fotografar objetos à frente dela, situados a qualquer distância igual ou superior a 20 centímetros da lente. Considerando essas informações, determine o valor de x. Item 2. Pretendendo fotografar a Lua, José Geraldo posiciona a lente dessa câmera a uma distância d do filme. Em seguida, ele substitui a lente da câmera por outra, de mesmo formato e tamanho, porém feita com outro material, cujo índice de refração é maior. Considerando essas informações, responda: para José Geraldo fotografar a Lua com essa nova montagem, a distância da lente ao filme deve ser menor, igual ou maior que d. Justifique sua resposta. Vamos à nossa solução, começando por anotar alguns dados do problema. A distância focal da lente de 4 centímetros e a distância mínima do objeto à lente de 20 centímetros. A distância do objeto à lente eu vou chamar de P. Aqui está o esquema da câmara simplificada e o que nós vamos determinar é essa distância d máximo. Para isso, vamos usar a equação dos pontos conjugados de Gauss, que diz 1 sobre foco é igual a 1 sobre P, onde P é a distância do objeto à lente, mais 1 sobre P', que é a distância da lente até a imagem formada. Percebam que o que eu chamo de P' é justamente distância máxima da lente ao filme. Substituindo os valores, temos então 1 sobre 4 é igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre P'. Isolando o termo 1 sobre P', ficamos 1 sobre 4 menos 1 sobre 20. A fração 1 sobre 4 eu posso transformá-la numa fração equivalente multiplicando numerador e denominador pelo mesmo fator, no caso, um fator 5, o que nos dá 1 sobre P' igual a 5 sobre 20 menos 1 sobre 20. Como as frações possuem o mesmo denominador, basta subtrair os numeradores. 1 sobre P' igual a 1 quinto, que nos dá P' é justamente a nossa distância máxima, igual a 5 centímetros. Precisamos agora recordar o estudo geométrico das lentes em óptica geométrica. Temos que, por definição, uma lente convergente é aquela que pega um feixe de raios de luz paralelos e faz com que todos eles sejam direcionados para o mesmo ponto. E esse ponto é chamado de foco. Veja bem, a imagem de objetos muito distantes é formada sobre o foco. José Geraldo, ao fotografar, por exemplo, uma paisagem distante, podemos considerar que os raios de luz estão chegando à lente praticamente paralelos, de modo que essa será a distância mínima para a lente, pois a imagem se formará sobre o foco. Ora, sabendo isso, a nossa resposta para a distância mínima é direta, pois a distância mínima é igual à distância focal de 4,0 centímetros. Porém, o problema nos pede o intervalo x, que na verdade é a distância máxima menos a distância mínima. Substituindo pelos valores que encontramos, chegamos que x vale 1 centímetro, pois são 5 menos 4. Respondido o item 1. O item 2 nos diz que José Geraldo quer fotografar a Lua, posiciona a lente a uma distância d do filme e depois substitui essa lente por uma outra com geometria idêntica, porém com índice de refração maior.
E ele quer saber se essa distância d da lente ao filme deve ser maior, menor ou igual à distância anteriormente determinada. Vamos ver. Para resolvermos essa questão, precisamos ter em mente uma equação dita equação dos fabricantes de lentes, que está aqui apresentada. 1 sobre o foco é igual ao índice de refração da lente dividido pelo índice de refração do meio menos 1. Tudo isso multiplicado por 1 sobre R1 menos 1 sobre R2, onde R1 e R2 são os raios de curvatura das faces da lente. Vejam aqui, considerando a luz vindo da direita para a esquerda, essa é a primeira face da lente que a luz encontra. Então, este raio de curvatura é o R1 e este segundo raio de curvatura é o R2. Percebam que, como o problema nos disse que as lentes são idênticas na parte geométrica, os raios se mantiveram constantes. Então, este termo é constante na nossa equação dos fabricantes de lentes, seja para a primeira lente ou para a segunda lente. O meio também continua constante. É razoável pensar que esse meio é o ar, mas se esse meio fosse um outro meio qualquer, não faria diferença na sequência da nossa interpretação. O que importa é saber que o índice de refração do meio permanece inalterado. Veja, todos os termos dessa equação estão inalterados, exceto o índice de refração da lente, que aumenta. Mas percebam que o foco e o índice de refração da lente possuem uma relação inversa. Aqui eu tenho 1 sobre o foco igual a alguma coisa vezes o índice de refração da lente. Se o índice de refração da lente aumenta, o foco diminui. Então, veja aqui, quanto maior o índice de refração, menor o foco. Como a luz está muito distante da lente, sua imagem será formada no foco, pois, para objetos muito distantes, podemos considerar que os raios de luz chegam até a lente praticamente paralelos. Ora, sabendo disso, como a nova lente tem um índice de refração maior que a anterior, a distância focal diminui. Então, a distância d da lente ao filme deve ser menor para a nova lente do que para a lente anterior. Questão encerrada.